Eu sou Joana Santos, sou pedagoga, sou formada em pedagogia, com especialização em gestão pública. Tenho uma trajetória de vida ligada à pedagogia e à educação popular, por compreender que os conhecimentos construídos, seja no espaço da academia, seja no espaço dos movimentos sociais, é uma relação dialógica da teoria e da prática. Então, eu vim contribuir nessa disciplina sobre gênero aqui na Universidade Estadual de Goiás, pela importância e o tamanho que tem essa discussão, seja no campo acadêmico, seja na relação que se mostra na sociedade, essas relações desiguais entre homens e mulheres. Por isso a importância de discutir, de manter esse debate, esse diálogo sobre as relações sociais que se constroem, ou que são constituídas, ou que são colocadas nessa relação entre homens e mulheres. O público dessa disciplina foi com juventude, com jovens de 17 a 29 anos de idade e que estão em projetos sociais na escola familiar. E esse projeto ele traz com essa importância o diálogo sobre as relações de gênero, por entender que essas dimensões, essas relações acontecem no dia a dia, no cotidiano entre as pessoas. Então, se questionar do que é gênero, as pessoas podem dizer, gênero tem gênero alimentício, tem vários tipos de gênero, mas se trata aqui da relação entre as pessoas, entre os seres humanos, entre homens e mulheres, da relação que se diversifica a partir do lugar que homens e mulheres estão na sociedade, podendo cada pessoa fazer a escolha, a opção, o desejo da sua identidade, do seu lugar social. Então, durante a aula, o conteúdo foi de trazer esse diálogo, de questionar, para que a juventude de hoje tenha essa capacidade de fazer a crítica, de provocar o diálogo, inclusive das suas ações também, de como se dá essa relação no dia a dia. É importante enfatizar que a disciplina ela foi favorecida do diálogo com jovens a partir de metodologias participativas. Então, por eu aprimorar, gostar, se aproximar e valorizar também essa dimensão da cultura, das relações das pessoas, mas sobretudo por entender que o conhecimento se constrói, ninguém sabe nada mais do que o outro. Então a metodologia participativa durante a aula, 2 dias de aula, constou de momentos da reflexão, dos trabalhos em grupos, de júri simulado, de construção de desenhos e do reconhecimento da identidade do corpo dos jovens e das mulheres jovens, no sentido de perceber-se no mundo. Então essas dinâmicas do desenho, da expressão corporal, é no sentido de trazer essa aproximação dos diálogos das categorias de análise, como a relação da convivência e da vivência. Então, do ponto de vista das reflexões, dos conteúdos elaborados, dialogados durante a aula, nós enfatizamos bastante o que traz a análise de John Scott, que afirma que essas relações desiguais na sociedade entre homens e mulheres não são relações naturalizadas, elas são construídas historicamente numa relação de desigualdade e que essas relações elas vão sendo reproduzidas na nossa sociedade, seja em qualquer continente, lugar do mundo, seja aqui na comunidade, seja na comunidade rural, seja nas instituições que pautam, que reforçam esses lugares da desigualdade e das instituições que a sociedade reforça para garantir ou às vezes violentar direitos. Então, todos esses conteúdos trabalhados, é lógico que a gente tem certeza que não muda de uma hora para outra, não é uma aula sobre gênero que vai necessariamente mudar todas as atitudes das pessoas no sentido do que eles aprenderam na sala de aula.
mas o desafio ficou no sentido de que cada jovem se perceba no lugar de ser homem, ser mulher, do respeito na relação com a outra pessoa, nas relações de brincadeira, nas piadas machistas, nas piadas de mau humor, de humor, que as pessoas sempre respaldam no sentido que reforça os preconceitos, né? A discriminação, o desrespeito. Então, a outra dimensão da importância dessa disciplina, nesse curso, que tem como foco a agroecologia, é essa relação que a agroecologia sempre pautou e tem desafiado transformações também na relação do cuidado com a terra, com a natureza, com o que se produz, com os alimentos que se produz, com a qualidade do alimento na vida das pessoas e o lugar do homem, da mulher, do trabalhador e da trabalhadora rural, da agricultura familiar, por exemplo, que está à disposição do seu trabalho nessa relação cotidiana com os animais, com a terra, com o solo. Essa relação é também de respeito, é também de sustentabilidade. Então a agroecologia tem tudo a ver com gênero na medida que a mulher rural, por exemplo, ela também seja reconhecida como uma trabalhadora rural. Desde a hora que ela levanta de manhã, de madrugada, quase 5 horas da manhã, de cuidar da casa, de cuidar dos meninos, de cuidar do marido, de cuidar de todo mundo e pouco às vezes se cuidando. Inclusive reconstruir conceitos. O trabalho da mulher trabalhadora rural é um trabalho dentro da agricultura familiar, não é só do cuidado. Assim como o homem é reconhecido como trabalhador rural, o trabalho das mulheres também tem que ser reconhecido. Coisa bem gratificante no final da aula, na avaliação de cada um dos jovens presentes, foi no sentido de que cada um está se disponibilizando a não reproduzir atitudes machistas. Então, da hora que um dizia eu não sou machista, eu provoquei a cada um disse, vamos dizer que a gente está à disposição de não ser machista. E aí, por fim, eles criaram essa frase, hashtag eu não sou machista, eu não quero ser machista. Viva o movimento feminista, viva as mulheres que não estão no lugar da disputa com os homens, mas pela defesa dos seus direitos. E, por fim, a agroecologia por essa relação de igualdade, de sustentabilidade entre homens e mulheres. Obrigada.